Muito bem, meus amigos, eu sou o professor Renato Saravi, professor de Geografia da Rede Municipal de Educação, e hoje nós vamos tratar do tema o envelhecimento da população europeia, tá? Um tema muito importante, tá? Para aquele continente, sobre como que se dá hoje a evolução dessa população, como que se dá a qualidade de vida dessa população, o nível de qualidade de vida que essa população alcançou aí nos últimos anos, nas últimas décadas, tá ok? A gente percebe que o índice de população idosa naquele continente é muito grande. E a gente vai tentar entender hoje como que se deu essa alta qualidade de vida, por que as pessoas mais jovens estão se interessando a ter menos filhos hoje em dia, e a gente vai começar a nossa apresentação a partir de agora, ok? Então vamos lá. O primeiro slide que você está acompanhando é sobre a localização aí geográfica do continente europeu, tá? Que se encontra no hemisfério norte do nosso planeta, e a gente mesmo dentro do continente europeu nós temos aí as suas subdivisões geográficas, tá? As suas regionalizações, como a gente costuma falar também. Então muito bem, ó, na cor laranja, perdão, começando pela cor vermelha, na ordem, né? Nós temos a Europa ocidental, ou seja, a Europa mais a oeste, né? Tá vendo ali a Rosa dos Ventos, né? Aquele ozinho ali à esquerda significa oeste, tá? Então a cor avermelhada também significa que essa parte aí, Reino Unido, França, Alemanha, se encontra numa parte mais a oeste, tá? Isso é importante para a gente entender um pouco dessa geolocalização, dessa referência geográfica que se encontra o continente, tá? Na cor laranja nós temos a Europa setentrional, ou seja, a Europa Norte, a Europa do Norte, a nórdica, que desfruta de uma ótima qualidade de vida, tá? A gente pode entender isso mais para frente. Na cor azulada nós temos a Europa centro-oriental, ou seja, a gente tem a parte ali do leste europeu e parte da porção da Rússia, ok? Só para entender que a Rússia também faz parte ali, né, uma parcela do território russo faz parte do continente europeu, ok? E por último nós temos aí a cor verde, nós temos a Europa mediterrânea, tá? Que é a Europa, os países que fazem parte dessa região que é banhada pelo mar Mediterrâneo, tá? Então, exemplificado, estudado e geolocalizado aí cada um das suas subdivisões, é interessante analisar que cada um desses países, cada uma dessas regiões tem a sua qualidade de vida, tem as suas perspectivas de qualidade de vida, econômicas, enfim, são variações que existem em cada uma dessas regionalizações, tá ok? O próximo slide, a gente passa a entender como que se deu, ou como que se dá ainda hoje, um pouco dessa ótima qualidade de vida, tá? A gente tem que entender que a Europa passou pelas revoluções industriais muito antes, por exemplo, do Brasil, né? O Brasil foi ter aí uma grande revolução industrial no século XX, né? Mais ou menos 1940, 50, com aquele crescente de indústrias vindo para o Brasil. Só que a Europa não, ela experimenta essa industrialização lá no século XVIII, 1750, 60, a partir ali dos meados do século XVIII. Com isso, a população também muda o seu modo de comportamento, né? Ela passa do campo para a cidade. E claro, essa mudança do campo para a cidade, dentro da Europa, ela acontece de modo muito lento, muito devagar, não apressado como aconteceu aqui no Brasil. Então a população teve, né, e os seus governantes, né, seus administradores lá na Europa, teve tempo para pensar a cidade, para pensar na qualidade de vida da população. Bom, e como eu disse, o modo de vida também muda quando a população sai do campo para a cidade. Tá? Então, o espaço de vida, né, de moradia diminui, a necessidade de ter muitos filhos por casal também diminui, né? Você não precisa ter muitos filhos para ajudar, por exemplo, na lida do campo, né, que é muito comum nas famílias rurais, tá ok? Bom, essa migração campo-cidade, só para contextualizar, a gente chama também de êxodo rural. Êxodo é a saída, né? A saída do homem do campo para a cidade. E aqui a gente enxerga, por exemplo, a Europa, a evolução da urbanização até o final do século XX, né? 1900 até chegar nos anos 2000, nós temos aí uma alta taxa, né, da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Ultrapassa, por exemplo, na Europa Oriental, mais de 80% de populações morando
na zona urbana. Tá? Então, o restante mora na zona rural, ainda tem aquele comportamento rural, e o restante da população, a maioria da população, se encontra hoje no modo urbano, tá ok? Esse modo urbano, claro, vai refletir também, como eu já disse, em comportamentos diferentes no modo de vida, né, dessa população. Bom, para entender também, para dar base nessa qualidade de vida que eu tanto falo, nós temos um índice, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH. O IDH, ele mede aí 3 quesitos básicos, tá? É o nível educacional, taxa de educação, né? Renda per capita e também a saúde, que também a gente coloca como expectativa de vida, né? Quanto que essa população desse determinado país alcança de anos, né, de vida, em que essa população consegue viver mais tempo, por exemplo, né? Então, olha só, nesse slide nós temos aí um elevado número de idosos, elevada expectativa de vida. Então, é uma combinação que a Europa desfruta, né, que são grandes populações com elevado índice de qualidade de vida e também uma alta expectativa de vida. Então, vamos dar uma olhadinha na coloração desse mapa aí. Então, a gente está vendo que o número 1, ele representa o grau máximo de qualidade de vida. E quanto mais claro nesse mapa, menos qualidade de vida essa população tende a desfrutar. Tá? Então, nesse caso aqui do IDH, a gente percebe que ali a Alemanha, alguns países como a Alemanha, a Holanda e os países do norte, né, da Europa setentrional, já desfrutam de uma ótima qualidade de vida, de um ótimo IDH. Tá, ok? Então, IDH, só voltando, é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede aí 3 quesitos básicos de qualidade. Tá? Educação, saúde, expectativa de vida e também a renda per capita. A renda per capita é quanto que essa população dispõe de dinheiro para gastar, para ter a qualidade de vida, poder de compra da sua população. Ok? Muito bem, passando para o próximo slide, a gente tem que lembrar o seguinte, eu já disse que o modo de vida, comportamento da população muda quando ela passa do campo para a cidade. E um dos modos de comportamento é como que se dá a situação da mulher, por exemplo, né? Como eu já havia falado, o modo de vida também, ele tende a se transformar quando a população sai do campo para a cidade. Tá? Quando a gente analisa, por exemplo, a independência feminina, tá? A qualidade de vida da mulher na Europa, quando ela passa do campo para a cidade, ela cresce, ela tem ótimas qualidades de vida, ela se torna muito mais independente, tá, do que uma mulher de comportamento rural. E a gente tem que entender o contexto, mas a gente não vai aprofundar aqui agora. Mas, na Europa atual, as mulheres elas já têm um comportamento muito diferenciado do passado, que era aquele comportamento clássico, né, de você ter seu primeiro filho muito mais recente, muito mais cedo do que nos dias atuais. Hoje a gente tem que entender um pouco desse comportamento da mulher. Né? A mulher no continente europeu, ela, primeiramente, ela quer estudar, quer ter um ótimo emprego, ela quer ter sua casa, ela quer viajar ao mundo, ela quer conhecer o mundo. Posteriormente, que ela vai pensar em ter um filho. Tá? Então, esse retardamento em ter o seu primeiro filho faz com que haja também a tal da diminuição da taxa de fecundidade. Ou seja, cada vez menos as mulheres estão tendo menos filhos, ok? Antes essa taxa era muito grande, tá? Taxas de filho por casal ou filho por mulher. Era comum aqui no Brasil, por exemplo, só para contextualizar a nossa situação, que no Brasil, aí no início do século XX, lá em 1930, 40, era comum as mulheres ter 6, 7 filhos no casamento. Tá? Hoje, esse índice, em algumas regiões do Brasil, é em torno aí de 1,2, 1,3 filhos por casal. Na Europa, esse número já está abaixo há muito tempo, por conta exatamente da mulher estar desfrutando dessa qualidade de vida um pouco antes do que nós aqui no Brasil. Tá? Então, ó, veja bem que aí nos slides tem alguns países, como por exemplo, algumas perspectivas até 2050. Tá? Então, aí a França tem em média 1,8 filhos por casal. Tá? Temos um caso clássico que foge da Europa, mas está exemplificado aí, que é o caso do Japão, que vai haver um decréscimo da população em torno de 20%, ou seja, a população tende a se retrair, ou seja, tende a diminuir um pouco mais do que existe hoje, tá, ok? Então, é um caso bem clássico,
de países desenvolvidos. Tá? Percebemos que em países ainda em desenvolvimento ou subdesenvolvido, esse número de filhos por casal ainda tende a ser um pouco maior, porque esse país ainda se encontra numa transição campo-rural, ou seja, não se deu ainda por completo essa modificação urbana, né? Essa importância do urbano em alguns países subdesenvolvidos ainda é o mais importante, né? O meio rural ainda é o mais importante. Porém, nesses países, França, Holanda, Inglaterra, Suécia, Áustria, a Espanha e o caso da Itália, eu pulei a Alemanha, mas a Alemanha também faz parte desse exemplo, as populações estão diminuindo cada vez mais a sua população, no sentido filhos por casal, tá ok? Muito bem, nós temos aqui um exemplo clássico de tal da pirâmide etária. Bom, professor, não está aparecendo uma pirâmide aí. Bom, clássica imagem da pirâmide é o quê? Uma base mais larga e um topo mais afinado, não é isso? Sim, esse é exemplo clássico de países que ainda estão numa transição, um campo urbano, que estão aí tendo um alto índice de filhos por casal. Porém, no caso, quando a gente estuda especificamente a Europa, no ano de 2019, nós temos aí uma população em média aí de 747 milhões de habitantes. Perceba que não é mais aquela imagem clássica de pirâmide, tá? Já tivemos essa imagem clássica de pirâmide da população europeia. Hoje a gente percebe o seguinte, que essa base da pirâmide está cada vez mais afinada, isso refletindo o quê? Exatamente o que eu acabei de comentar no slide anterior. As mulheres estão cada vez menos tendo filhos, estão esperando cada vez mais tempo para ter o seu primeiro filho. Tá? Então a gente percebe que a diminuição, o afinamento, melhor dizendo, dessa base da pirâmide tende a ser cada vez mais expressiva. Mas professor, vai chegar um tempo que não vai ter mais filhos, é isso? A população vai parar de crescer? Bom, chega um momento em que o governo, né, os governantes dos países percebem essa situação e dão pequenos incentivos para a população, como, por exemplo, se você tiver o seu primeiro filho, você vai ter um desconto no seu imposto, essa criança vai ter uma escola particular, ela vai ter saúde particular, vai ter um hospital particular para ser atendida, enfim. O governo dá certos tipos de incentivos para a população ter mais filhos por casal e a população jovem ter mais filhos mais adiantadamente, ok? Perceba que no meio dessa pirâmide, né, que não parece tão pirâmide assim, mas no meio dela ela está mais grossa. Isso significa o seguinte, que a população idosa, a população adulta, né, como a gente chama também da população economicamente ativa, ainda é uma parte, vamos dizer assim, maior dessa pirâmide. Ou seja, ela dá uma certa sustentabilidade tanto para a base quanto para o topo dessa pirâmide. Quem que está na base da pirâmide? Bom, a população mais jovem. Quando a gente acompanha ali, do 0 até os seus 20 anos, a gente tem a população jovem. A partir dali, a gente já considera população adulta, população economicamente ativa, tá? E quando a gente pega a partir dos 60 anos, a gente já tem uma diminuição, né, uma forma mais cônica, mais piramidal, a partir dos 60 anos. Então, essa população a gente entende que é uma população aposentada, que não está mais economicamente ativa, não está mais trabalhando, não está mais gerando imposto, renda para o governo. Com isso, tanto a base quanto o topo fica dependente dessa parte mais central da pirâmide que trabalha, gera rendimento, gera imposto e tem que sustentar tanto a base quanto a parte mais acima da pirâmide, tá ok? Bom, como que se dá, ou como que talvez vai se comportar o futuro dessa pirâmide? Bom, como eu comentei, se nada for feito, tende a ter um afunilamento maior da base. Cabe, então, aos governantes propor aí para suas populações incentivos para que a população cresça e tenha mais filhos. Uma das soluções que o governo da Europa, né, de forma muito geral, tá? Mas alguns países da Europa estão encontrando para que essa população economicamente ativa cresça mais rapidamente, é incentivando a migração, ou seja, recebendo migrantes já naquele período, naquela fase, né, economicamente ativa, entre 20 e 60 anos, ou seja, é uma população que já entra na Europa, pronta para o trabalho, alguns deles são muito bem qualificados, tá? E substituem já essa população idosa europeia. Então, alguns governos, como por exemplo na Alemanha,
a gente tem essa situação, né? O governo alemão ele está recebendo migrantes, né, ali do norte da África e também do Oriente Médio, para colocar como fonte de mão de obra, de trabalho dentro dos países que estão, claro, tendo um envelhecimento maior dessa população. Então veja que é um problema. Para o governo europeu, a gente sempre coloca, né? Bom, professor, não é um problema, né? A população está ficando mais velha, mas com qualidade de vida, isso é um problema? Não, para a população idosa que está vivendo mais, é muito bom, né? Vive com ótima qualidade. Mas perceba que o governo ele tem problema com relação a, bom, vai gerar muita população idosa, a gente vai ter que ter mais dinheiro para cuidar dessa população idosa. E cada vez menos a gente tem menos populações dentro da área da atividade econômica, né? Em tempo de trabalho. Com isso, o governo tende a querer consertar esse problema e o modo mais rápido, como a gente está vendo, é exatamente trazendo migrantes, por exemplo, para esses países, ok? Bom, amiguinhos, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham anotado alguns pontos interessantes, vejam com calma cada slide e eu encerro minha aula aqui e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado.